Projeto Afrofuturistic Magazine. Realização: Cult SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento, Arte e Cultura. Salve, salve, afronautas! Sejam bem-vindos ao nosso Afrofuturistic Magazine, a sua revista importante com o propósito de discutir economia criativa, cultura, identidade e principalmente empoderamento financeiro. A gente iniciou essa discussão nesse projeto a partir da cultura, porque é o elemento dos trabalhadores que a gente reúne aqui, que é uma parte do PIB brasileiro, mas muitas das reflexões ditas aqui vão servir para você entender a participação do negro na construção da identidade do Brasil e vai servir também para você que está empreendendo em outras áreas, a partir dessas experiências vividas pelos nossos convidados, assimilar e acumular conhecimento para a construção do seu projeto. E a pessoa que eu estou recebendo hoje é uma pessoa muito especial. Ele é muito especial para a história contemporânea da luta antirracista, da luta do movimento negro. Ele é muito importante para a história do jornalismo brasileiro e ele é muito importante em especial para mim. Eu o conheço há alguns anos, não vou dizer quantos, porque eu não quero entregar a nossa idade, mas o Oswaldo eu o conheci há muito tempo, junto com alguns militantes do movimento negro. Eu me lembro que estava Milton Barbosa, e alguns outros grandes ícones do movimento negro, e a gente começou a conversar e aquela conversa impactou minha vida de um jeito muitíssimo especial. E eu tenho certeza que essa conversa que a gente vai fazer aqui hoje também vai impactar a sua vida. Lembrando que a gente trabalha com afrofuturismo como conceito em construção, a partir da ideia de Surra, a partir da utopia, do mítico, da visão do futuro, utilizar elementos da nossa cultura ancestral para a construção de um projeto de futuro onde os negros estejam inseridos na sociedade e inseridos na produção da riqueza, e não só na produção, né? Na gestão da riqueza e que a gente colabora para essa construção. O nosso convidado é jornalista desde 1976. Foi repórter da Agência Folha por 6 anos, do Estadão por 26 anos, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. Trabalhou em vários veículos de mídia impressa, radiofônica e televisiva. Foi editor de cultura do Diário Popular, subeditor do caderno Tempo Livre da revista Visão e colaborador da revista Raça Brasil por 20 anos. Essa pessoa é o Oswaldo Palcino, que muitos de nós conhecemos também como Tio Bar. Seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado por você Obrigado, aceitar o querido. nosso convite para estar aqui hoje. E eu queria começar, já que nos unifica aqui, é uma discussão da nossa ancestralidade projetada para o futuro. Para você, Oswaldo, com toda essa história, o que significa o termo afrofuturismo? Pois é, significa, para mim, é a grande quebra da mentira daquele João Batista Lacerda de 1911, lá naquele Congresso das Raças em Londres, dizendo que em 100 anos nós já não existiríamos mais nesse país. E aí, quando eu começo a pensar nisso, eu falo, na verdade, havia um projeto para que a gente não existisse, né? Para que o futuro pensado lá já não nos tivesse mais. A única coisa que eles não pensaram era na nossa capacidade de vencer todas aquelas mazelas dos nossos antepassados, os sofrimentos, e assumíssemos o protagonismo de nossa própria história. Aí sim dá para a gente pensar num afrofuturismo, num futuro em que a gente está construindo, participando ativamente e criando uma outra história do Brasil.
Eu acredito muito no afrofuturismo. Muito bom, muito bom. E eu vou chamar a Isabel Filades para nossa enciclopédia. Isabel, vamos falar um pouco o que que foi a teoria e a prática do embranquecimento no Brasil? Olá, eu sou Isabel Filardes e este é o quadro Enciclopédia da Bel, onde desvendamos e explicamos referências importantes mencionadas pelos nossos convidados. Hoje vamos falar sobre a teoria do embranquecimento no Brasil. A teoria do embranquecimento foi uma ideologia racista que ganhou força no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Essa teoria defendia que a miscigenação entre brancos e negros levaria ao longo do tempo ao predomínio da população branca no país. A ideia era que, através do casamento e da reprodução entre pessoas de diferentes raças, os traços negros e indígenas seriam gradualmente eliminados, resultando em uma população majoritariamente branca. Essa teoria foi apresentada oficialmente ao mundo no Congresso Universal das Raças em 1911 em Londres, pelo médico e antropólogo brasileiro João Batista Lacerda. Em seu ensaio sobre os mestiços no Brasil, Lacerda argumentou que, em um período de cerca de um século, a população brasileira se tornaria predominantemente branca devido à imigração europeia e à miscigenação. Ele utilizou a pintura A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, como uma representação visual dessa teoria, mostrando uma família negra que, através das gerações, se tornava progressivamente mais branca. A teoria do embranquecimento foi amplamente apoiada pela elite brasileira da época, que via a população negra e indígena como um obstáculo ao progresso e à modernização do país. Políticas de incentivo à imigração europeia foram implementadas com o objetivo de branquear a população brasileira, refletindo as ideias eugenistas que prevaleciam no mundo ocidental naquele período. No entanto, essa teoria e as políticas associadas a ela foram profundamente prejudiciais e racistas, perpetuando a discriminação e a marginalização das populações negras e indígenas neste país. A ideia de embranquecimento ignorava e desvalorizava a rica diversidade cultural e étnica do Brasil, promovendo uma visão eurocêntrica e excludente da sociedade brasileira. Hoje, a teoria do embranquecimento é amplamente criticada e rejeitada, sendo reconhecida como uma tentativa de genocídio cultural e racial. A luta contra o racismo e pela valorização da diversidade étnica e cultural continua a ser uma questão central na busca por uma sociedade mais justa e igualitária no Brasil. Espero que tenham gostado dessa explicação. E até a próxima, no Enciclopédia da Bel. Você tem uma história memorável num momento muito difícil que eu posso chamar ainda da nossa contemporaneidade, porque é o momento que a gente vive. Você ocupou espaços de destaque na grande mídia brasileira, na comunicação, e quando eu digo que ocupou espaço de destaque, porque foram vários os heróis, jornalistas negros que enfrentaram aquele momento muito difícil, difícil por conta da tese da democracia racial brasileira, e difícil porque éramos muito poucos os negros que tinham alcançado um nível superior. Ainda continuamos sendo muito poucos, mas éramos menos ainda. E você, além de ocupar o espaço do jornalismo brasileiro, você conseguiu ocupar espaços de chefia. Eu queria que você falasse um pouco, como é que você percebe o momento de hoje comparado com o início da sua carreira na mídia brasileira? Ah, Toninho, é outro momento, né? Outra história. Eh, eu te contei um pouquinho de como foi a minha chegada na agência Folhas, né? Eu gostaria de contar essa história. Por favor. A minha primeira reportagem, para começar, eu fui convidado para fazer reportagem policial na agência Folhas. A minha primeira matéria numa delegacia
eu fui com um repórter fotográfico chamado Milton Soares. E aí, no caminho, ele me diz assim: olha, há 6 anos eu estava na Copa do Mundo de 70 no México, que o Brasil foi campeão. E ele falava assim: olha, os repórteres americanos, eles chegam com uma malinha, né, uma bolsa, aí eles abrem a malinha, tem uma máquina de escrever dentro da mala. E na tampa da mala tem um vidro onde ele vai vendo tudo que ele está escrevendo e que está entrando no jornal de Chicago, de Nova York, enfim, dos Estados Unidos. E eu olhei para a cara dele e disse assim: ah, Milton, você anda assistindo muito Flash Gordon, né? E aí ele disse: não, é assim que é lá. E era assim que a gente começou a entender a grande diferença cultural. Nessa diferença cultural, eu tive a maior constatação disso em 1982, ou seja, 12 anos depois dele ter ido para a Copa, que começaram a colocar computadores na redação. E aí eu vivo um grande fenômeno logo em seguida. Eu estou lá escrevendo minha matériazinha sobre uma rebelião num presídio em Campinas, e o diretor da agência Folhas falou: quando terminar a matéria, passa na minha mesa. Ah, tá bom. Escrevi, pá, né, na minha Hamilton, né? Blá, 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 blá. Aí, quando terminei, levanto com as minhas laudas, as folhas que eu tinha escrito, e só que eu reparei que todo mundo da redação me olhava. Que estranho. Aí fui para a mesa do diretor e ele disse assim: você sabe que nós estamos entrando numa nova era. Ah, nós vamos colocar computadores na redação. Aí eu disse: ai, que bom. Falou: então, nós fizemos uma avaliação de todos os funcionários e chegamos à conclusão que alguns não vão se adaptar. Você é um deles. Então, eu queria dizer que você está demitido. Aquilo para mim foi um choque. Então, o futuro para mim não só era um futuro de desempregado, mas um futuro que me afastava da ideia de eu ser adaptado à tecnologia. E cada vez que alguém me convidava para fazer um trabalho, eu perguntava: tem computador? Aí o cara falava: tem. Ah, então eu não vou. Né? Aquilo criou um complexo, né? Criou um grande complexo em mim. Até o dia que Oswaldo Mendes, um jornalista maravilhoso, que nessa época trabalhava na Folha da Tarde, me pediu para substituí-lo durante as férias, cobrir as férias dele. E eu falei: tem computador? Ele falou: tem. Então não vou. Ele falou: você deixa de ser bobo, venha cá e tal. Eu fui. Aí ele falou: isso aqui é um videogame, cara. Olha, aperta aqui, você liga, faz isso, faz aquilo. Eu falei: nossa, e por que eu não ia me adaptar? Aí eu entendi por que eu não ia me adaptar, né? Tinha mais a ver com a forma que eu era olhado por aquele diretor e não pela minha capacidade. É isso que os nossos jovens estão fazendo, se capacitando, né? Criando esse afrofuturismo. Eu acho que é maravilhoso. Eu fico vendo, né? Desde do Pantera Negra até essas criações em quadrinhos, essas coisas, eu digo: cara, nós somos protagonistas da nossa própria história, né? Eu admiro demais. Eu acho que apesar de ter envelhecido, eu continuo sendo jovem, sendo menino, através dessas coisas que eu vejo essa nossa juventude criando e fazendo. Então, é isso, né? Eu acabei chegando à conclusão de que eu ia me adaptar assim como me adaptei, como continuo escrevendo muito, agora no computador, né? Levo o meu notebook para onde eu for, né? Para escrever.
Então é isso. Para mim, o afrofuturismo é exatamente acreditar em nós mesmos, né? E entender os chamados 10 valores civilizatórios afro-brasileiros, um dos quais é o comunitarismo. Isso é fundamental. É entender que nós não estamos sozinhos, né? Hoje eu estou concedendo essa entrevista para você, Toninho, porque nós não estamos sozinhos. É sempre Sim, juntos que nós acabamos realizando coisas. sim. É isso que eu penso que vai ser o nosso futuro e um futuro glorioso. Oswaldo, me fala uma coisa. Como é que era ser jornalista negro e editor de cultura? Fala um pouquinho, porque daqui a pouco eu quero fazer um gancho com uma história que você me contou que mudou tudo, tudo na minha vida. Tá. É assim. Eu fui porque para uma pequena experiência no Diário Popular, que funcionava no Hotel Jaraguá. O Hotel Jaraguá ocupava o prédio do sexto andar para cima e o Diário Popular até o quinto. E eu fui para lá a convite de um colega de faculdade, o Luiz Antônio, que era um cara que estava de secretário de redação. E ele me via na faculdade fazendo coisas de cultura, etc. Aí um dia ele me liga e diz assim: você podia dar uma passada aqui na redação? Eu fui. Aí ele me disse assim: o nosso atual editor está indo fazer um mestrado na Espanha. Então eu preciso que você. Na época eu ainda trabalhava no Estadão à noite. Eu preciso que você, então, durante o dia, venha para cá para cobrir esse período de 6 meses que o nosso editor vai estar na Espanha. Você pode? Eu falei, vou. Né? Só que eu começo a trabalhar e eu falo assim: tem uma série de limitações que poderiam me acomodar. Não tem espaço para publicar isso, não tem espaço. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou conquistar espaço. E foi assim, né? Quando 6 meses depois aquele colega voltou, ele falou assim: você tá louco? A gente tinha só 2 páginas de cultura, agora tem 8. Eu falei, pois é. Eu vou falar com o diretor e vou pedir para você ficar meu auxiliar. Falei, tá bom, Gente, é muito triste. aceito, né? Aceito. Só que ele entrou na sala do diretor, era uma cabine de vidro, e eu tô aqui. Ainda escrevia na Hamilton, mas agora no Diário Popular. Aí eu olho e vejo ele falando, o diretor falando, ele falando, e eu lá. Ele sai da sala do diretor e não volta a falar comigo. Aí o diretor me liga e fala: olha, fulano voltou e nós chegamos à conclusão que você vai permanecer editor. Claro, né? Claro. Mas eu sabia que eu não podia ter naquele antigo editor um inimigo. Aí eu, com jeitinho, fui até a mesa dele e falei assim: sabe, querido, você é um cara que entende tudo de cinema, não é? Poxa, eu leio os seus artigos de cinema. Você não quer continuar escrevendo artigos de cinema aqui na, Muito bom. na editoria? Você deixa? Eu não deixo, eu estou precisando de você. Muito bom. Te quero escrevendo sobre cinema para mim. E foi assim que eu não criei um inimigo, né? Foi assim que eu, né, reaproximei aquele moço de mim. Mas a vida é essa, né? A gente tem que ter estratégia, né? Saber que nós não somos limitados, como aquele diretor da agência Folhas tinha me dito, né? Eu não teria capacidade. Nós não somos limitados. A gente tem que acreditar na gente e acreditar nos nossos. Eu acho que esse futuro vai ser negro, sim, mas não negro no sentido pejorativo, no sentido desabonador de ser negro, né? Ele vai ser negro porque nós temos muita gente boa
se capacitando e chegando com tudo nesse mercado. E nem só de conversa vive o homem. Vamos de música? Fique agora com a banda Ultra Soul. Mais de baixo, Whatever you want to do, alright. You make me feel so when I want to spend my life with you. Let me say, come on, let's make it together. Loving you forever. It's a wonderful life. Oswaldo, eu tenho brincado com os meus netos e com os mais jovens que uma das coisas que a gente deve lutar é para a gente tirar da nossa existência o complexo de Adão e Eva.
Complexo de Adão e Eva é aquele que faz nos acreditar que não teve nada atrás. Não teve nada antes. Somos Adão e Eva. E tem muita juventude valorosa, militante, mas que não reconhece a existência de uma luta anterior. E muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, de fato. É. Eu quero lembrar aqui uma história, e eu vou contar porque que ela me impactou, que eu queria que você falasse um pouco, porque é uma história de uma pessoa que foi muito próxima a você. Quando eu te conheci, a gente conversou sobre uma pessoa que muitos dos jovens hoje não conhecem, mas o que eu queria dizer para vocês que era de um artista negro que já foi maior do que o Roberto Carlos em popularidade. Essa pessoa que eu estou falando já lotou o Maracanãzinho com um público gigantesco para ouvi-lo cantar. Essa pessoa foi um artista que enriqueceu, se empoderou e na década de 70, no momento onde provavelmente ele estava sozinho, com menos artistas negros, e hoje o Brasil conhece um pouco da história dele por conta do documentário que foi lançado e por conta do filme. Mas eu me lembro que você me contou essa história, mais ou menos, eu vou lembrar o ano, foi em 1900 e isso eu posso falar, foi em 1989, 90, e nessa época eu ocupava um espaço na Secretaria Municipal de Cultura. A pessoa que eu estou falando é o Wilson Simonal. E naquele momento, o Wilson Simonal tinha uma imagem construída de uma pessoa que tinha sido delatora no regime militar, sem que de fato tivesse sido, e ele pagou muito caro por isso. Chico Anísio costuma dizer, inclusive, que as pessoas se aproveitaram da sua indignação por um negro ocupar aquele espaço e expandiram mais ainda essa história de que ele teria delatado. E eu me lembro que eu saí da tua conversa no outro dia com a cabeça a mil, e eu cheguei na Secretaria Municipal de Cultura e falei assim: ó, eu sei que eu vou falar, vai dar uma polêmica gigante aqui, mas eu gostaria de montar uma exposição, uma performance, um trabalho para contar a história de Wilson Simonal com os contraditórios. Eu não tenho um problema de colocar aqueles que acusam, mas eu gostaria de ter também os que defendem. E eu fui vetado, não quiseram, ninguém teve coragem. Acho até que tinha um sentido para quem não teve coragem em fazê-lo, mas isso me marcou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque ela vira e mexe vive se repetindo. Outro dia, Denzel Washington disse para o Will Smith: quanto mais você crescer, cuidado, porque o monstro está ali ao lado para te derrubar. Fala um pouquinho dessa história, da sua convivência com esse ícone tão importante. Então, eu me aproximei, tive o Simonal próximo de mim e aproximei dele exatamente naquele período de editor de cultura do Diário Popular. Eu me lembro bem que uma assessora de imprensa, ele já estava com aquelas acusações, ele já estava afastado da mídia, nessa época ele estava fazendo show em restaurante, né? Ia fazer um show num restaurante lá na Zona Sul, com uma americana, que era, até lembro o nome do show, era São York, New Paulo, era o nome do show. E aí ela falou: você entrevistaria o Simonal? Eu disse: claro, né? Por que não? Eu assistia o programa Show em Simonal, não sei o que é uma coisa como si bemol, né? Sim. E aí eu falei: entrevisto, só que eu não posso ir lá onde ele está, né? Não vou largar a redação. Eu era sozinho na redação, na parte de cultura da redação. Então ela falou: ele vem aqui. E ele foi. Entre a minha mesa e a porta de entrada da redação tinha uns 30 metros ou mais. Quando ele apareceu na porta, tocou meu telefone. Aí a pessoa
eu atendo, pois não. Aí a pessoa fala: que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei: quem? Simonal, pô! Esse dedo duro. Aí eu falei: um minutinho só que eu já falo com você. Desliguei o telefone, ele veio: ô, Simonal, como é que vai? Ele veio com Simoninha. Aí eu falei: ô, dona fulana, traz um cafezinho para eles, água e tal. Um minutinho só que eu já volto. E fui até a mesa daquela pessoa. Aí falei: tá acontecendo? Ele falou: você é louco, você vai dar espaço no jornal para esse dedo duro? Falei: não, cara, eu vou é ferrar com ele. Deixa comigo. Só que me ajuda. Quem que ele entregou para a ditadura? O cara falou: ah, todo mundo sabe. Não, todo mundo não, eu não sei. Me ajuda. Aí o cara falou assim: ah, ele entregou o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Vandré. Falei: ah, peraí, cara. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Vandré, precisava alguém entregar? Fala, você tá brincando, né, cara? Sim. Dizer que esses caras eram contra a ditadura, né? Aí é bobagem. Então, eu voltei e sentei com o Simonal e falei: eu vou fazer a entrevista que eu queria fazer quando eu era garoto. E que pouco depois eu lembro de ler no Correio Brasiliense, lá um artigo da Sueli Carneiro, que ela dizia assim: Wilson Simonal era o príncipe encantado das meninas negras do meu tempo, da minha adolescência. E aí eu falei: caramba, meu, quando o cara compôs tributo a Martin Luther King, sei, sou Maravilhoso. negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta assim, luta mais, que a luta está no fim. Na entrevista, eu falei: você sabia que isso virou hino para o movimento negro? Todas as reuniões que a gente estava, a gente cantava essa música. Então, mesmo ele não sendo um cara de esquerda, o Simonal era um cara que foi militar, que gostava, tinha orgulho de ter sido no militar, etc. Ele não era um cara de esquerda. Agora, ele não era um dedo duro, um entregador, né? Entregava as pessoas e tal. Então, eu, eu adorei fazer aquela entrevista. Fui a um show que ele passou mal, botei no meu carro e fui levá-lo. E vou sempre me lembrar muito bem dessa pessoa, porque esta pessoa era uma referência para a nossa autoestima. Sim. Era exatamente, a gente viu, quando você falou do Maracanãzinho, a gente viu ele chegar no Maracanãzinho e dividir a plateia em grupos e fazer um grande coro. Então, agora canta esse, agora ele regeu aquele grande coro, naquela plateia imensa, e a gente dizia: puxa, o nosso povo pode. São essas referências que fazem. Não, nós não somos menos que Sim. absolutamente ninguém, né? Nós não temos nada de menos com Nada. relação a ninguém, Nada. né? Então é isso. Eu estou com o maior orgulho de ter sido convidado para falar aqui contigo, né? Nessa perspectiva de um afrofuturismo, de um futuro com nosso protagonismo, porque eu passei toda a minha infância, adolescência e até a grande parte de minha vida adulta sempre sendo informado de que a gente era menos, né? De que a gente não Sim. poderia, de Sim. que a gente não chegaria, né? E como não? É só a gente ver esse sucesso todo. Sim. Então, é isso aí. Meninos, vocês que são jovens, procure ver o documentário. Tem um filme e tem um documentário. Eu pessoalmente gosto muito do documentário, porque eu acho que ele vai mais na profundidade da história e da vivência de Wilson Simonal. E mais do que importante de conhecer um personagem importante para a cultura brasileira, o Wilson Simonal era bonito, era rico, fazia uma presença enorme no Rio de Janeiro, cantou com Saravon, cantou com os grandes ícones do jazz no mundo e foi destruído deliberadamente.
com uma fake news, talvez uma das primeiras fake news na música. Das mais Foi eficazes. destruído, e você pode ver no documentário, foi destruído por uma fake news, e tem um momento do documentário triste, e que se conta a história de que o Wilson Simonal foi ver o show dos filhos, do Max de Castro e do Simoninha, e ele ficou escondido atrás de uma pilastra, porque ele não queria que aquela má notícia que estava em volta dele contaminasse os seus filhos. Esse foi um triste fim para o Wilson Simonal. E eu quero aqui retomar as palavras do Denzel Washington. Vamos sempre tomar cuidado. O mal está sempre à espreita para os nossos. Às vezes com justificativas justas. Porque ele cometeu um erro. Como se um ser humano que cometem erros, mas a punição para os erros dos ícones negros são sempre muito mais severas do que para os outros. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Só para lembrar que esse documentário que você está falando tem por título Ninguém Sabe o Duro que Dei. Exatamente, é isso. Oswaldo, nós vamos agora rechear o nosso programa com música. E a gente vai ter aqui os nossos parceiros de sempre, o grupo Umojá, com nossa cultura tradicional. Maria tava chorando porque seu amor foi embora. Maria tava chorando porque seu amor foi embora. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Ele foi pra beira do cais e não voltou nunca mais. Chora, Maria, chora, porque seu amor foi embora. 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 Mamãe, papai me bateu, oh mamãe, papai me bateu, mas não foi bem na canela.
de limão. Meu limoeiro, meu pé de limão. O amor é meu, tão dizendo que não. O amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. Meu limoeiro, meu pé de limão. Meu limoeiro, meu pé de limão. O amor é meu, tão dizendo que não. O amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. O amor é meu, quero ver quem vai tirar. Mas o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E eu já disse que é meu. Quero ver quem vai E tirar. ele é só meu. Quero ver quem vai E eu já tirar. disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. Meu limoeiro, meu pé de limão. Meu limoeiro, meu pé de O limão. amor é meu, não dizendo que não. O amor é meu, tão dizendo que não. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. Jacarandeiro, meu pé de jacarandá. O amor é meu, quero ver quem vai O tirar. amor é meu, quero ver quem vai tirar. Mas o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. E o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. Mas o amor é meu, Quero ver quem vai tirar. e eu já disse que é meu. Quero ver quem vai tirar. E ele é só meu. Quero ver quem vai tirar. Uma das coisas que esse programa tem tratado é sobre uma coisa chamada dinheiro. Na minha concepção, é uma ferramenta. Como uma calculadora, como uma máquina Hamilton, como um notebook, é só uma ferramenta. Para alguns é o fim, para mim é uma ferramenta. E essa ferramenta tem que ter função. E ela pode ter função egoísta, individual, ou ela pode ter uma função social. Um exemplo que eu tenho usado de dinheiro com função social e que muito me orgulha são duas figuras que eu vou falar aqui. A Oprah, que não é a mulher negra mais rica do mundo, é a mulher mais rica do mundo. E o Jay-Z. Em outro episódio eu vou contar uma história bonita do Jay-Z. O dinheiro, ele é uma ferramenta criada pelo ser humano para ser uma métrica das relações de trabalho, relações de troca. O ser humano começou trocando mercadoria por mercadoria. Criamos uma métrica, que é o dinheiro. No entanto, por uma história de construção de opressão racial, os pretos foram afastados da reflexão do que significa financeiro e dinheiro. Eu queria que você discorresse um pouco sobre dinheiro, fazendo um link com uma coisa que eu considero um empreendedorismo maravilhoso, que deu certo pelo tempo que deu certo. E você participou com uma personagem tão linda, e eu queria que você falasse dessa personagem também, que foi a sua presença na TV da gente, como um empreendedorismo do nosso querido Netinho de Paula, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Os pretos como empreendedores e a experiência da TV da gente. Empreendedorismo, palavra difícil de falar, Difícil. mas que tem tudo a ver com o nosso povo. Ele aparece como uma iniciativa que precede uma coisa chamada empresarismo. Ou seja, antes de ser um empresário, eu tenho que ser um empreendedor, né? Ou seja, seria uma categoria ainda de experiência, vamos entender, né? Eu sei fazer alguma coisa, eu costuro, crio roupas maravilhosas, mas eu ainda não posso montar uma indústria. Então, eu sou um empreendedor, né? Eu pego aquele pouquinho dinheiro que eu tenho, invisto e depois começo eu vendo um pouco, guardo um pouco de dinheiro e assim, bom. Essa experiência, a gente não, na maioria dos nossos, ela não existe tão fácil. Sim. Mas tem iniciativas maravilhosas que têm nos mostrado que é possível, né? Basta que eu tenha a capacidade de entender que eu tenho que me capacitar, né? Eu preciso
ler, eu Estudar. preciso estudar, né? Planejar. Eu preciso me aproximar de pessoas, conviver com pessoas que fazem esse tipo de coisa. Network. Né? Network. Ou seja, basta a gente ver aquela iniciativa da Feira Preta, Sim. que é divina, né? Sim. Então, é importante que a gente perceba. É preciso que. Mas tem aquela música lá do Frejá que diz assim, né? É preciso dizer para o dinheiro quem é dono de quem. Também o dinheiro não pode ser meu dono. Né? Eu não vou. Né? É isso. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Não dá. Eu preciso dele, ele dá conta. Toninho, na minha infância, eu não fui uma criança com muitos recursos, né? Mas eu fui filho de um ferroviário. A ferrovia criou uma classe média negra, né? Então, meu pai, na década em 1940, compra um terreno da Companhia City no Alto da Lapa, né? Sim. Então era né? E construiu a casa que a Companhia City exigiu, Sim. né? Então aquele menino, se bem que quando ele faleceu eu tinha só 12 anos, mas aquele menino não teve as dificuldades. Eu não Sim. posso dizer, todo mundo, eu coitadinho. Não, eu não sou o coitadinho. Por quê? Eu tive uma infância legalzinha, Oportunidade. oportunidades. Agora, estudei em escola pública e tudo mais. Porém, tive oportunidades por conta dessa história do meu pai ferroviário. Mas a minha mãe era cozinheira, né? Só que quando a minha mãe foi chamada para cozinhar, fazer a sopa dos alunos da Escola de Arte Dramática, da EAD, quando a Escola de Arte Dramática era particular, pertencia ao Alfredo Mesquita, né? Doutor Alfredo. Eu comecei a percorrer os corredores e ver as aulas dos alunos de teatro, aula de interpretação, de dicção, né? Tudo aquilo eu ficava prestando atenção, porque a minha mãe ficava na cozinha e eu e a minha irmã íamos correndo pelos corredores e ficávamos lá ouvindo as aulas. Aquilo tudo ficou guardado na minha mente. Então eu tento falar corretamente, né? Eu tento me postar de uma maneira que não seja largada. Então, todas essas coisas foram grandes ensinamentos. Ora, então, eu sou capaz? Sou. Né? Agora, eu preciso. Agora, tem um problema entre a nossa comunidade, né? Vamos falar dela. Tem um problema muito sério. Puxa, mas você é tão legal, você diz coisas boas. Então você pode vir dar uma palestra aqui no tal lugar? Vou. Olha, mas nós não temos verba. Aí, poxa, sinto muito. Mas, né? Mas você é militante, então você acaba indo. Sim. Esse é o grande drama. Sim. Né? Nos valorizar. Eu criei junto com o Haroldo. Posso só citar uma aspas disso que você falou? É verdade que a gente ainda tem estruturas muito empobrecidas e às vezes isso acaba acontecendo. Mas tem um exemplo muito forte. Eu sou empresário de vários artistas e nós hoje temos uma classe negra, classe média pequena, mas ainda uma classe média negra. E é impressionante, quem mais me pede ingresso VIP é quem pode pagar. Eu quero construir uma história de ter um espaço VIP para aqueles que líderes de comunidade que não têm como pagar, né? Então, um pouco do que você está falando é um pouco da gente se colaborar para o nosso Black Money. É Black isso, Money. é nos empoderar naquilo que a gente pode colaborar. É isso. Eu escrevi 4 livros para a FTD, junto com o Haroldo Macedo, que é o cara que criou a revista Raça, né? De uma personagem chamada Luana, uma menina de 8 anos que mora num remanescente de Quilombo. Então, são 4 histórias da Luana, né? E um dia Haroldo está lá fazendo uma palestra, e aí eu disse, porque a minha comunidade lá não sei onde, eu precisava de 1000 exemplares. E aí o Batistão, né, João Batista Félix, Sim. sociólogo, diz Grande. assim, gente, né, quer dizer, vocês pedem para os outros, É verdade. agora quando chegam os nossos, então vocês... Né? É. Então nós precisamos fazer...
Eu estava lá na escadaria do Municipal em 1978, quando fizemos a grande manifestação que gerou Movimento. o MNU, né? Exatamente, eu estava lá, né? A Milton Cardoso e eu, que eram jovenzinhos, subimos nas colunas do Municipal para amarrar faixa lá em cima, entendeu? Então, mas a gente precisa valorizar os nossos. Precisa. Sim, E o é isso. Batistão disse exatamente isso. Gente, né? Ora, esses livros precisam ser Sim, vendidos. Não adianta você dizer, ah, a minha comunidade precisa de 1.000, a outra precisa de dois a mil. roda A precisa outra... girar. E aí, infelizmente, Ah. existe muito isso para os nossos. Nosso tempo tá curtinho, mas você não pode sair daqui sem falar da experiência do Tio Bar. Ah, tio. Ah, Tio Bar. Fala Olha, primeiro quem era o Tio Bar. ó, Isso. então, quando eu fui chamado para fazer TV da gente, eles me chamaram para fazer jornalismo. E eu dizia: "Gente, numa TV pequena, fazer jornalismo, a gente não tem recurso, a gente precisa fazer um jornalismo diferente dos outros". Por quê? Para falar o que a Globo fala, o que o SBT fala, etc. Ou a Record, Não precisa. não precisa, porque a gente sempre vai falar menos que Sim. eles, vai ter menos recursos. Então, jornalismo eu não quero fazer. Então, eu fui ser produtor do programa feminino, que era Adiel? a Diel, apresentado Adiel, pela querida. Diel, maravilhosa Diel, e me convidaram para ser contador de história, né? E aí a gente tinha como modelo de contador de história João Acaiabe, meu irmão maravilhoso, uma figura que me faz muita falta, porque já está no Orum. Então, mas fui, né? Então eu escrevia uma história, eu produzia a história e eu contava a história usando objetos, né? E aquele tio Bar foi maravilhoso. Até um dia que eu fui informado o seguinte: nós gravávamos das sextas-feiras. Aí fui falado: olha, nessa sexta-feira, véspera de carnaval, não vai ter gravação. Tá bom. Na próxima, depois do Também carnaval, não. também não, mas a gente te avisa quando for ter. E eu estou esperando até hoje, né. Mas outubro, carnaval é fevereiro. Em outubro eu estou andando no centro da cidade e uma senhora com uma criancinha na mão faz assim para o filho: "Olha quem vai lá, é o tio Bar". Ah, isso é Aí o maravilhoso. menino veio: "Oi, tio Bar", me deu um abraço, tal, e falou assim: "Tio Bar, conta uma história diferente, porque essa que você contou hoje, eu já ouvi 10 vezes". Eu Com os falei: "Eles estão reprises. reprisando, reprisando, reprisando". Mas era um personagem maravilhoso que morava dentro de um baobá, então ele saía de dentro de um baobá, e o baobá é uma árvore simbólica, né, para as comunidades negras, é uma árvore muito sagrada, considerada sagrada, é a árvore da vida no continente africano. Então ele se apropria de todas as histórias que eram depositadas em seu Maravilhoso. tronco e contava para as nossas crianças. Era Hum. esse personagem, que na verdade era Tiubá para facilitar, porque o nome dele era Baloni do Baobá, Batucalelê do Balacobaco. Ai, que lindo. E importante como personagens como esse ajudam na construção da autoestima das crianças, ajuda a gente reconhecer a nossa identidade de descendentes de africanos, de negros brasileiros e que temos uma história, podemos e somos. Isso é muito importante. Para a gente encerrar, Oswaldo, a gente podia ficar aqui 5, 6 horas, que a gente ia ter muita história para contar, mas a gente sempre encerra perguntando o seguinte: vamos voltar um pouquinho no tempo e o Oswaldo vai encontrar o Oswaldo Faustino com 19 anos de idade. O que que você falaria para o Oswaldo Faustino aos 19 anos de idade? Não como conselho, porque conselho eu sempre acho que é algo autoritário, parte da sua visão, querendo impor a sua visão para outro, mas como colaboração. O que que você falaria? Olha, eu falaria o seguinte para Oswaldo Faustino, de 19 anos: "Cara, começa a escrever os seus livros, porque é o que vai te fazer feliz na vida". Até então eu não tinha escrito nenhum livro. O meu primeiro livro saiu em 1999, que era essa série da Luana, o primeiro deles.
E aí eu descobri o seguinte: sentar para escrever meus livros, né? Hoje eu já tenho 12 livros publicados. Sentar para escrever meus livros ainda é o que mais me realiza, né? Eu gosto de dançar também, né? Gosto muito de dançar. Aliás, posso só contar isso? Claro. Um dia eu estou no salão de baile e uma moça me perguntou: "Por que que você nunca me tirou para dançar?" E eu falei: "Ah, não sei, não tenho motivo". Ela falou eu falei: "Mas se você quiser, vamos dançar agora", e começamos a dançar. Aí ela falou assim: "Sabe, eu fico sempre te observando, você dança com o corpo e a alma". Eu falei: "Sabe por quê? Porque dançar é a segunda coisa na vida que me dá maior prazer". E ela falou: "E qual a primeira?" Eu falei: "Escrever". Ela: Sensacional, sensacional. Oswaldo, muito obrigado. Obrigado por você compartilhar esse seu conhecimento, a sua história com a gente. Sabe que você é muito importante para mim, e não só para mim, para muita gente. E todo mundo que eu encontro que conhece o Oswaldo sempre fala do Oswaldo com o maior carinho "Muito enorme. obrigado, Eu querido". nunca vi ninguém falar qualquer coisa de ruim sobre o Oswaldo, porque o Oswaldo não tem nada de ruim. Nossa. Eh, e se você gostou desse conteúdo, gente, nos ajuda, dá um like, se inscreve no canal, assista os outros conteúdos do canal Afrofuturistic. É um prazer enorme ter vocês aqui sempre. Até a próxima e a gente volta já.